Entrevista coletiva com o técnico Pintado, antes da partida entre Juventude e Sampaio Corrêa, partida que será realizada no estádio Alfredo Jaconi, na segunda rodada do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Professor, a primeira pergunta é de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Pintado, qual será o teu critério para definir o substituto do Breno? Existe o pensamento em utilizar Dalberto na extrema e Rafael Grampola como centroavante de mobilidade? É uma possibilidade. Eu repito, os meus critérios são muito claros, né? Eu não preciso ficar todo momento respondendo, porque meus critérios são claros e são objetivos. Quem joga bem, quem está no bom momento, quem acrescenta para a equipe, quem conhece melhor a equipe, está tendo as oportunidades. Isso não quer dizer que só por isso eu tomo as decisões. Eu também converso com a comissão técnica, converso com o departamento médico. Então os critérios é sempre do que está em melhores condições, porque características na montagem do grupo, né, nós já pensamos em buscar características diferentes. O time do Sampaio é uma equipe forte, uma equipe que tem conseguido bons resultados, e nós vamos jogar em casa, precisamos fazer o resultado. Pergunta do Pedro Petrucci, TV Papo by Bitcom. A formação com 4 jogadores no meio-campo, usada no segundo tempo contra o CRB, surge como uma alternativa para a sequência da competição? Não é algo que eu tenho em mente. Isso foi dentro daquela partida, dentro daquele momento. Era uma ideia que eu já tinha construído antes do jogo. Eu sabia que em algum momento isso poderia acontecer no jogo do CRB, principalmente pelo jogo, muito pelas extremidades que o CRB tinha. Então a minha ideia era aquela, mas não é. Eu não gostaria de repeti-la, mas se for necessário pode acontecer, até porque nós conseguimos um bom resultado e em determinado momento, se for necessário, isso pode acontecer. Pergunta do William Mota, Esporte Serra. Sem nenhum meia articulador disponível, você opta por jogar com um volante de origem mais adiantado ou recua um atacante para fazer essa função? É muito importante que nós temos volantes que podem fazer essa função, né? Nós temos o Bochecha aqui. É um volante com muita qualidade no passe, por isso que eu já não defino mais como volante, né? Eu vejo muito mais um homem de meio, de construção de jogo. O próprio Marcial tem qualidade, né, para jogar, porque esse homem tem característica própria. Essa função é muito importante, né, que a gente encontre essa característica de bom passe, de domínio do jogo, de construção, da parte física. É muito importante que esse jogador esteja bem, porque é muito intenso o jogo de meio campo hoje em dia, e nós temos esses jogadores para poder construir, além de atacantes de mobilidade que podem completar esse meio campo. Pergunta do Eduardo Costa, Pioneiro Gaúcha Serra. O Juventude está invicto a 5 rodadas e o Sampaio a 4. O que será importante para manter a invencibilidade e quebrar o bom momento do adversário direto na classificação? É sim um confronto, né? Nós sabemos disso, um confronto de equipe que vai estar lutando com a gente ali nessa parte da tabela. A nossa ideia é nos distanciarmos o mais rápido possível, né? Subir nessa classificação, somar o máximo de pontos possível, manter a invencibilidade. É o que menos importa nesse momento. O que eu realmente tenho como ideia, o nosso grupo tem ideia, é que a gente possa manter o bom momento, jogando bem, com intensidade, e somar os pontos necessários frente a uma equipe que é uma equipe forte também. Pergunta de Bernardo Barcelos, Portal da Bola. Pintado, quais as alternativas que você encontrou nos treinamentos para suprir as faltas que você tem para essa partida? Eu tenho pensado bastante, tenho estudado muito o que a nossa equipe pode fazer, quais são as possibilidades. Tenho voltado no passado também de alguns atletas aí, vendo que em algum momento esses jogadores fizeram uma função diferente, não é uma função desconhecida. De repente nós temos um volante que jogou muito tempo como meia, um lateral que muito tempo foi volante, um lateral que foi atacante. Então
eu voltei no passado esses atletas um pouco para estudar o que a gente pode acrescentar à nossa equipe, e a gente vai vendo soluções ali que em algum momento podem ser importantes. Pergunta do Bruno Muck da Rádio Caxias. O Carlos Eduardo e Gabriel Terra são jogadores que podem se aproximar das características de jogo do meio de campo do time? Pensas em utilizar algum desses na equipe titular diante do Sampaio Corrêa? Perfeitamente, são os jogadores que mais se aproximam. O Gabriel Terra, ele não se sente confiante, né, em jogar de costas ali, como existe aquela função de armador de costas, como um pivô, ajudando para quem vem de trás. Então o Gabriel, eu penso em utilizá-lo mais como um terceiro homem meio campo, saindo ali também pelas beiradas do campo. Já o Carlos Eduardo, sim, é um jogador que tem essa condição e que está ganhando melhor condição física, está ganhando um pouco mais de intensidade e que em algum momento a gente pode usar. Pergunta do Pedro Petrucci, TV Papo by Bitcoin. Você indicou algum jogador para a direção como uma possível contratação para substituir o Breno? Sim, eu sempre faço, né, uma lista de reforços, de atletas que me chamam a atenção, e vou por característica, por posição, por idade. Eu tenho sim boas informações de alguns atletas que a diretoria já sabe. A diretoria também fez algumas listas de reforços. O parceiro do Juventude, nós não podemos nunca esquecer de frisar, que vem fazendo um trabalho fantástico, que poucos sabem, poucos estão vendo, mas a LA tem feito um trabalho muito especial com essa parceria no Juventude. A gente tem que exaltar, sim, porque esse bom momento do Breno, essa negociação do Breno, alguns reforços que chegam, porque a LA tem dado esse suporte para a gente também. Isso é parte de uma construção de uma equipe forte, de um clube forte como é o Juventude hoje. Ter um parceiro como esse é muito importante, e eu tenho certeza que nós vamos chegar num bom nome, não para suprir o Breno, mas para fazer algo a mais do que o Breno vinha fazendo. Pergunta do William Mota, da Esporte Serra. Qual é a condição do Rafael Grampola? Por quanto tempo e em que intensidade ele pode atuar? E a ideia é começar o jogo com ele? O Grampola chegou em melhores condições do que eu imaginava. Fisicamente ele chegou melhor do que nós esperávamos. É um atleta muito profissional, que trabalhou muito forte aí durante praticamente 10 dias. Então hoje ele tem fisicamente uma condição boa de jogo. Acredito que ele possa aguentar 45 aí com a intensidade da nossa equipe, que é uma intensidade muito alta. Difícil um atleta que sem ritmo de jogo possa acompanhar mais do que 45 minutos a intensidade de jogo do nosso time. Então o Grampola é uma opção, repito, que pode fazer a diferença no segundo tempo, quando o adversário acaba sentindo também um desgaste do jogo. Pergunta do Eduardo Costa, Pioneiro e Gaúcha Serra. O Juventude perdeu o seu artilheiro com a saída do Breno. Tem jogadores com Covid, atletas no departamento médico. Como o treinador lida com tudo isso num momento de bons resultados e com o time brigando pelo acesso? Eu fico feliz de poder ajudar na solução desses problemas, né? Porque o maior trabalho do treinador é sim encontrar a solução para as dificuldades de uma equipe, é sim se preocupar com o que o treinador pode acrescentar ao clube. Eu fico feliz porque não só o treinador aqui, né, mas a nossa comissão técnica tem ajudado muito a solucionar esses problemas. Isso também não seria possível se os atletas não se entregassem, se o grupo não fosse comprometido. A gente pode encontrar a solução, mas se o atleta não estiver bem preparado e não estiver comprometido, não vai dar resultado. E aqui a gente tem visto que esse é um grupo de atletas muito comprometido e que tem um objetivo. Pergunta do Bernardo Barcelos, do Portal da Bola. Qual a equipe e o esquema que você pensa em utilizar, Pintado? Essa pergunta acho que é do adversário, né? O adversário ficaria feliz se eu conseguisse, se eu respondesse essa pergunta. Eu entendo. Se quiser saber dessa informação é só ligar para a gente aqui que a gente conversa pessoalmente, mas eu não gostaria de oferecer
essa informação tão clara assim para um adversário que tem um bom nível, que vai nos proporcionar um jogo muito difícil.